Nós estamos na 5ª lição da nossa revista, Dieta Espiritual. Essa é uma das revistas, assim, mais equilibradas e uma das revistas que, quando a gente lê, a gente quer aplicá-la para todas as idades, na igreja, na escola dominical, em estudos bíblicos, em estudos de quarta-feira. E hoje nós vamos falar de um tema que, particularmente, gosto muito. O tema da mordomia, o alimento da mordomia. E preste muita atenção. Existe um pensamento comum no meio cristão, no meio dos membros, de líderes, de todas as pessoas cristãs. Existe um pensamento comum, e você vai entender o que eu estou falando, que ou o líder ou o membro, ele trata a igreja como se ele fosse dono da igreja, dono. Ele quer fazer as coisas que ele quer fazer, assim são pastores, assim são líderes, membros, eles querem fazer as coisas que eles querem, da cabeça deles, do modo deles, da forma que eles querem, como se eles fossem o dono da igreja. Mas existe o outro pensamento também, que é tão ruim quanto, que é o pensamento de empregado. E quando a gente diz empregado, a gente pensa naquela pessoa que está trabalhando, um trabalhador comum, e ele dá o seu horário, 5, 6 horas da tarde, o horário que for, ele sai no serviço, ele vai lá, tranca a porta do serviço e até no outro dia, bye bye, o que acontecer não é problema meu. Esses dois pensamentos são malignos. Porque quando nós tentamos ser patrões na obra do Senhor, na igreja do Senhor, nós estamos tentando tomar o lugar que é do Senhor, o lugar do dono da obra, o lugar do dono da seara. Mas quando estamos sendo empregados com a mente de empregados, como se aquilo não fosse do nosso respeito, como se aquilo não fosse um chamado nosso, como se aquilo não fosse a nossa responsabilidade, nós estamos muito aquém do nosso chamado. Nós estamos desprezando aquele que nos chamou. Nós estamos desprezando ordens claras do dono da seara, onde nós temos responsabilidades. Onde o dono da seara nos chama, mas nós temos grandes responsabilidades. E aqui entra a figura equilibrada, a figura central do mordomo. Você sabe quem é um mordomo? O mordomo é aquela pessoa que trabalha numa casa, não vou nem chamar de empregado, né, para você não linkar com o que eu falei aqui, mas aquela pessoa que trabalha em uma casa que é responsável por todas as coisas da casa. Responsável por administrar os bens do seu senhor. Responsável por cuidar do alimento da família do seu senhor. Ele é responsável por tudo, mas não é dono de nada. Não é assim que a Bíblia fala que nós somos? Nós somos mordomos do que Deus deu para nós. Nós somos mordomos do nosso corpo, da saúde, dos bens que Deus deu para nós. E nós temos que usar isso com sabedoria, com honestidade e com fidelidade. Eu quero que nessa noite você saiba que você é muito especial para Deus. Deus te colocou como mordomo da obra dele. É por isso que nós sempre falamos aqui, já está quase virando um jargão aqui, né? Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, nós podemos contar com as bênçãos de Deus infinitas e com os recursos de Deus infinitos. Porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, o próprio Deus promete que vai cuidar de todo o resto. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus coloca todo o seu poder, tudo o que Ele tem, à disposição para usarmos para a honra e glória dEle. Isso não é um poder manipulado, mas um poder servido por Deus. Deus fala para nós, eu sou o dono de todo ouro e prata, eu vou abrir portas, eu vou fechar portas. Eu vou mandar bênçãos sem medidas. Provai-me nisso, diz o Senhor. Nós temos tudo.
Nós temos tudo. Infelizmente, quando a gente vai falar desse assunto, a gente tem que falar com muito receio, porque o que vem na cabeça de muitas pessoas é a ideia do dono, não do mordomo. Mas o pastor está falando que Deus é dono de tudo, então nós podemos usar para como a gente quiser. Ideia de dono. Nós não usamos como nós queremos, nós usamos como o dono quer. Mas quando a gente usa os recursos como o dono quer, nós temos à disposição todos os recursos do dono. Entendeu? Quando nós usamos os recursos como o dono quer, nós temos à nossa disposição todos os recursos do dono. Isso é um mordomo. O mordomo tem à disposição os recursos do dono. Ele administra, ele cuida, ele não é dono de nada, mas ele cuida de tudo da família. E é assim que Deus nos chama. Isso é maravilhoso. Eu acho que nós deveríamos estar falando mais sobre esse assunto. Esse assunto que é delicado, porque puxaram só para o lado do dono hoje. Pessoas, líderes principalmente, tratando Deus como empregados, e eles parecendo ser donos de Deus, manipulando a Deus conforme eles querem. Mas nós precisamos falar sobre mordomia. Porque, gente, nós temos muitas coisas que Deus nos dá. E Ele fala, se vocês orarem, se vocês buscarem, se vocês irem por todo mundo, se vocês irem por todo mundo e pregarem o Evangelho, olha, vocês serão usados para curar. Se cobras venenosas picarem vocês, elas não farão nada em vocês. Diz a grande comissão de Marcos 16. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou abrir as portas. Porque eu, o Senhor, sou dono de tudo. Eu sou dono do ouro, da prata, eu sou dono da cura, eu sou dono da vida, da morte, eu sou dono de todas as autoridades, eu sou dono da saúde e da doença, eu sou dono de tudo. Irmãos, nós servimos e nós somos mordomos do dono de tudo. Você já pensou o quanto isso é especial? O quanto é especial quando nós falamos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Você já parou para pensar nisso? Que Deus, apesar de nós, nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Isso é realmente maravilhoso. Mas o texto que nós vamos ler, ele é extenso, então eu não vou ler ele todo de uma vez, sim, vou passando versículo a versículo com você. Se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, 25. Mateus 25, a partir do versículo 14. Esse é um texto muito conhecido, é conhecido seu, certamente é conhecido seu. E muitos textos da Bíblia, o que a gente precisa fazer é praticar. A gente conhece, a gente sabe de cor, parábola dos talentos. E o dono foi lá, deu 1 talento, 5 talentos, 10 talentos. E depois ele volta. Então, a parábola fala assim, versículo 14. Deixa na tela aí, que eu já vou fazendo algumas aplicações. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. É claro que você sabe que a parábola faz uma referência de Deus e o que Ele nos dá. E a primeira verdade dessa parábola é o que a gente estava falando até agora. O mordomo é dono de alguma coisa? Não. Deus é dono de tudo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. É isso que Deus faz conosco. O dono de tudo nos confia uma tarefa, nos confia bênçãos sem medidas, nos dá responsabilidades enormes. Mas nós precisamos saber, nós trabalhamos, nós somos mordomos do dono do universo.
Isso é maravilhoso. Meus irmãos, Deus é o melhor patrão do mundo. Você já parou para pensar nisso? Você é patrão, empregado. Às vezes você tem um patrão chato, às vezes tem um patrão honesto, não, muito rigoroso com você. Você já pensou o tanto de coisa errada que você fez e mesmo assim Deus te abençoou? Se Deus nos tratasse como nosso patrão, Ele já teria nos mandado embora, não é verdade? Se Deus nos tratasse como nossos patrões, nós não iríamos subir ao céu, não é verdade? Nós não teríamos emprego. É por isso que Ele mesmo resolveu resolver tudo isso com o sangue do Cordeiro que desceu à terra. Mas esse versículo mostra outra coisa também. Que tudo que temos foi dado pelo dono, na condição de mordomos. Olha só, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. É muito importante a gente saber disso. É muito importante a igreja saber disso. É muito importante os líderes saberem disso. É muito importante porque nós temos muitas coisas à nossa disposição, segundo a palavra de Deus está falando, e simplesmente nós não as usamos. Por quê? Muitas vezes nós queremos usar as coisas para o nosso prazer, para a nossa vontade, conforme nós queremos. E é claro, Deus, como um bom pai, Ele vai fechar as portas para nós, é claro. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Quando nós estamos vendo eles indo para o caminho errado, nós vamos lá e barramos, fechamos a porta. Deus faz exatamente igual conosco. Mas quando fazemos a vontade do Pai, as portas são abertas. E mesmo quando as portas são fechadas, é para nós crescermos. É para nós sermos moldados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus é o dono e nos confia os bens, o terceiro ponto aqui, versículo 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. A primeira coisa que esse versículo ensina é que Deus distribui como Ele quer os dons. Deus distribui soberanamente esses dons. E Deus dá esses dons conforme a capacidade de cada um. Coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes eu leio esse texto e falo assim, Deus, não precisa dar muito, não, um só está bom demais. Está bom demais. Mas que eu seja o servo fiel que multiplica, Senhor. Não importa quantos o Senhor me deu. Quantos o Senhor deu? Irmãos, eu estou lendo um livro muito interessante. Inclusive eu comecei hoje, que eu fiz uma pesquisa e comecei a ler hoje, chamado Garra. É da palavra em inglês, né, a psicóloga americana, da palavra grit. É garra, coragem, perseverança. O livro é Garra em português. Eu não li todo, tá? Então eu só estou falando dos 2 primeiros capítulos. Mas a tese da psicóloga americana é que pessoas... Olha só isso daqui, gente. Olha só. Isso é uma pessoa não cristã falando, ou supostamente não cristã, falando do que dá certo em qualquer meio no mundo. E a tese dela do livro é a defesa de que para dar certo no mundo não é preciso talento. Talento nato. Sabe quando a gente fala, nossa, o cara é gênio, não tem como. Não. A tese dela é que é preciso garra, perseverança, paixão. E ela começou a pesquisar vários ramos diferentes, vendas, exércitos, crianças, adultos. E as pessoas que mais se sobressaem a longo prazo são as que têm paixão, não as que têm talento. Muitas vezes nós apostamos nos que têm talento, ela fala. Nós apostamos naquele que tem talento. Poxa, o cara é um gênio, o cara é um prodígio. Se ele não tiver garra, ele não vai até o fim. E tem aquele mais ou menos. Mais ou menos, sabe? Ah, não é tão bom não. Mas ele tem garra, ele tem paixão, ele quer fazer o negócio, ele quer dar certo, ele quer estudar, ele quer aprender, ele quer dedicar seu tempo.
Adivinha o que acontece no final? Esses são os que acabam a faculdade, acabam os cursos. Esses que são os líderes de mercado. Ela está falando de mercado, psicologia. Mas eu lembro do texto porque Deus pede para nós multiplicarmos os nossos talentos que Ele nos dá. Tudo que Ele nos dá. E para nós multiplicarmos, nós temos que ter paixão, garra, nós temos que dedicar o nosso tempo. Se nós queremos cantar um pouco melhor, nós vamos ter que estudar um pouco de música, ou muita música, nós vamos ter que dedicar horas e horas para as nossas vozes. Se nós queremos tocar algum instrumento, nós teremos que dedicar horas e horas e horas e horas, e quando você achar que está bom, você vai ter que dedicar mais horas e horas e horas e horas. Assim Deus vai, segundo essa parábola, olhar para você e te dar muitas oportunidades. Porque é claro, se as pessoas forem escolher para alguma vaga, para algum local, elas vão olhar para as mais preparadas. Irmãos, você pode olhar para essa parábola aqui, não fazer igual o de um, mas falar: Deus, eu só quero um, só um. Mas me faça ter vontade de te servir. Me faça ter garra. Me faça ter paixão. Irmãos, eu poderia contar para você algumas histórias que já aconteceram na nossa igreja. Mas não vou falar igreja, não, na nossa congregaçãozinha. Que depende de ajuda de outros. Porque essa é a visão que a gente tem de uma congregação. Mas, irmãos, tem muitas pessoas aqui que entenderam que são mordomos de Deus. São homens e mulheres de fé, dispostas a serem usados por Deus. E eu já poderia contar várias histórias para vocês. De pessoas da IPJB, da Igreja Presbiteriana de José Bonifácio. Essa igreja usada por Deus, comprometida com a missão. O tanto de coisas que Deus já fez para abençoar a cidade e outras pessoas. Irmãos, é Deus que faz. Mas o pouco na mão de Deus é muito. Uma pessoa com Deus é maioria. Nós precisamos entender isso. Não importa quantos, importa quem. Quem entende, quem está com Deus, quem se dedica, quem trabalha, quem planta. E Deus abençoa muito aqueles que plantam. Deus abençoa muito aqueles que se dedicam e aqueles que trabalham. Porque o próximo ponto do nosso texto fala, versículo 16 ao 18. Vamos lá. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que receberá 1, misericórdia. Esse daqui eu não quero ser não. Deus pode me dar 1, mas esse daqui não. Saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmãos, a lição que o texto nos ensina é que cada mordomo deve se preocupar em multiplicar o que Deus tem confiado. Ou lhe confiado. O que Deus exige de nós é que sejamos encontrados fiéis. O que Deus exige de nós é que cada um de nós faça a tarefa que Ele nos deixou. Tanto na sociedade, quanto na igreja. Irmãos, tem tanta gente, que a gente olha, com tanto talento na igreja, esquentando o banco, irmãos. Tudo bem que quando eu olho para essa parábola aqui, eu posso pensar de uma forma diferente. Tem tanta gente maravilhosa, servindo na igreja, que nem tem tanto talento assim, mas que ao longo do tempo, nós podemos ver a mão de Deus sobre ela, e ela cresce de uma maneira. Ela cresce naquilo que ela faz. Ela cresce no serviço. Ela cresce naquela área. Deus dá uma facilidade, uma habilidade. E acima de tudo, Deus usa essas pessoas para alcançar outras pessoas.
Deus usa essas pessoas para que outras pessoas as vejam e sejam tocadas. É Deus que faz isso. Agora, se nós temos um talento, não fique esquentando o banco não, irmão. Deus quer te usar. Deus quer te usar grandemente. Não fica sentado só. Não faz isso, você está perdendo seu tempo. Você está jogando fora o que Deus te deu. Agora, se você tem um só, use, se esforce e certamente Deus lhe dará mais, porque é a promessa dele dessa parábola. Deus vai abrir, Deus vai facilitar, Deus vai dar facilidade para você aprender, Deus vai dar outras coisas, Deus vai te mostrar outras áreas para você servir. Esteja pronto a servir, meu irmão. E seja tremendamente usado por Deus. Mas outra coisa que nós podemos aprender, isso está lá no final, então não vou ler, mas você sabe, o dono, ele volta e exige a prestação de contas dos seus mordomos. E a Bíblia fala que Deus vai prestar contas conosco. Então agora, mudando o teor da conversa, não brinca com Deus não. Não brinca com Deus. Irmãos, Deus é um Deus amoroso, perdoador, mas Deus é juiz. Não brinca com Deus porque Ele não inocenta o culpado. E o texto mostra que Ele castiga aquele que recebeu talento e enterrou. O próximo ponto é que Deus abençoa o mordomo fiel. Vamos ler os próximos versículos aí. 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Deus vai ajustar contas conosco, irmãos. Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Irmãos, Deus abençoa aqueles servos fiéis que se esforçam. O texto fala de 2 coisas aqui. Primeiro, das portas que Deus abre para os servos fiéis. Segundo, da porta aberta de salvação. E por quê? Porque se você perceber, o servo que tinha 1 talento só, ele nunca conheceu o Senhor. Ele nunca conheceu o patrão da parábola. Ele nunca conheceu o Senhor. Por quê? Porque ele está falando que o Senhor aqui, que representa o nosso Deus, é homem severo. É homem duro. Ele não conhece a quem ele serve. Irmãos, o que acontece com ele é que o próprio Deus tira o que é dele e dá para os filhos. Esse homem aqui que tinha 1 talento, ele nem era filho. Ele não conhecia o Deus que ele servia. E eu quero falar para você que infelizmente, hoje, com o passar do tempo, com a multiplicação de igrejas que nós temos no Evangelho, eu quero falar isso com muito respeito às pessoas que frequentam,
Mas algumas igrejas criaram deuses, à imagem e semelhança de seus líderes. E as pessoas que estão indo não estão servindo o Deus verdadeiro. Tem muitas pessoas convertidas, sim, pela graça de Deus, pela palavra de Deus, que a pessoa chega em casa e lê. Mas muitos não conhecem o Deus verdadeiro. Através de líderes que deveriam apresentar o nosso Deus, que é justo, que é amoroso e que odeia o pecado também. E que odeia o pecado. Por isso, ele fala no versículo 26, né? Respondeu-lhe, porém o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeia, junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, portanto, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não preciso te falar muito que o texto está falando sobre a salvação e a perdição. Aquele servo mau, infiel, na verdade nunca conheceu o seu dono. Nunca conheceu. Eu quero falar para você, nessa noite, se você já teve uma experiência com Deus ou conhece o Deus que você serve. Tem pessoas hoje que acham que Deus é apenas uma força. Tem pessoas hoje que acham que Deus é apenas um Deus da mitologia grega, um Deus que você pode manipular, um Deus que você pode dar alguma coisa e Ele vai te dar alguma coisa em troca, um Deus que não é soberano, na verdade. Porque quando você manipula Deus, na verdade o soberano é você. Um Deus criado à imagem e semelhança humana. Um Deus que aceita pecados. Um Deus que é bonzinho, que só me entende. Eu queria te convidar a mergulhar nas Escrituras, nos Evangelhos, para conhecer o nosso verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus encarnado. O Senhor Jesus, o Deus que se fez carne. O Deus que é amor, que é bondade, que é paciência. O Deus que não arde em ciúmes. O Deus que é justiça, que não se alegra com o mal. O Deus que veio aqui, nessa terra, morreu numa cruz e levou sobre ele todos os nossos pecados. Os pecados daquele que crê. Daqueles que creem que Ele é Deus, que Ele é o Deus ressurreto, que Ele venceu a morte, que Ele é amor, e por isso esses vão multiplicar os talentos que Ele nos entregou. O Deus que morreu na cruz, o Deus que é soberano, o Deus que já venceu o Covid, o Deus que já venceu a morte, o Deus que prometeu o necessário para nós. O Deus que nós continuamos amando, mesmo quando a conta do banco, sabe? Não deu para comprar esse mês aquela carne mais gostosa. Mas glória a Deus, Ele prometeu o pão de cada dia. O Deus que não nos prometeu enriquecer. Não. Mas o Deus que nos abençoa também com portas sem medida. Com bênção sem medida. O Deus que nos abençoa com prosperidade. O Deus que nos abençoa com saúde. Mas o Deus também que nos permite passar pela doença. O Deus que permite que um filho vá embora antes do pai. Um Deus que muitas vezes a gente não sabe por quê. Mas sabe que Ele é bom. Sabe que a misericórdia dEle dura para sempre. Sabe que Ele governa o universo. Sabe que Ele morreu e venceu a morte.
Esse é o Deus que nós servimos, que a Bíblia fala. Se você não conhece Deus, eu chamo você para conhecê-lo nas Escrituras. Comece a ler os Evangelhos. Ou se você está pensando nesse momento, é esse Deus que eu quero, pastor. Esse Deus está falando comigo, entregue sua vida totalmente a Ele nesse momento. Ele quer te usar. E eu quero só fazer uma aplicação aqui para você que não tem sido usado por Deus. O texto, ele não sugere isso. O texto sugere 2 filhos, aqui se tratando de Deus, que são usados, e um que não é filho, que não é usado. Mas eu quero falar para você que às vezes está passando por um momento de deserto na sua vida. De desânimo. Para você que está pensando que há 5 anos atrás, 10 anos atrás ou mais tempo, você fala, nossa, eu era tão animado na igreja, na obra, eu saía, eu distribuía folheto, eu não sei o quê, eu fazia vídeo, eu ia com o pessoal da igreja, era muito legal, e de repente foi esfriando e você está seco. Eu quero falar para você hoje voltar para a casa do Pai. Hoje. Para que hoje você volte a usar os seus talentos para a honra e glória de Deus. Para que hoje você volte a servir na sua igreja. Para que hoje você volte a amar as pessoas. Para que hoje você volte a sua vida de oração, a sua vida de leitura bíblica, a sua vida de devoção, a sua vida de adoração ao Senhor. Porque Deus é o Pai que nos espera de braços abertos, igual fala a parábola do filho pródigo. E hoje Deus fala conosco. Mas concluindo o estudo de hoje, eu quero falar que é impossível o crescimento espiritual. Impossível. E eu vou acrescentar mais do que está aqui na revista. É impossível o crescimento espiritual. É impossível a santidade. É impossível conhecer mais a Deus sem servir a Deus. Impossível. Mas, pastor, o senhor está falando... É impossível o nosso crescimento, a nossa santidade e nós conhecermos mais o nosso Deus sem servi-lo. Porque a vida cristã é sempre teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática. A vida missionária é sempre para fora e para dentro, para fora e para dentro. E eu não sei que diachos, de um tempo para cá, o pessoal começou a inventar um negócio para as igrejas, de falar assim, ô Mateus, não, nós estamos dando um tempo esse ano para cuidar de nós mesmos. Sabe, a igreja está doente, a igreja precisa olhar para ela mesma, nós vamos dar um tempo aqui, nós vamos cuidar dos membros primeiro, para depois a gente começar a pensar em fazer missões. Irmãos, isso não existe. Nós cuidamos das pessoas e fazemos missões. Nós fazemos missões e cuidamos das pessoas. Nós cuidamos das pessoas porque fazemos missões. E nós fazemos missões porque cuidamos das pessoas, entendeu? Não tem como, irmãos, não tem como. Não tem como. Não tem como servir a Deus sem conhecer, sem ler, sem orar. E não tem como ter uma vida de leitura, de oração, sem servir a Deus. Porque senão, se a gente só lê, conhecimento, nós viraremos fariseus. A cabeça está grande de conhecimento. E aí sabe tudo, julga todo mundo está errado, mas não serve em nada. Por outro lado, outros irmãos, com talvez até motivações corretas, querem servir, deixam o conhecimento de lado, servem de maneira errada. Porta aberta para heresias. Nós temos que ter uma vida equilibrada. No serviço, mas no aprendizado, na prática da mordomia. É por isso que quanto mais próximos de Deus, mais obedientes a Deus, mais longe do pecado estaremos. É justamente por isso que eu falei. Não tem como sermos santos sem a prática de boas obras e da mordomia. Não tem como. Não tem como. A vida cristã ela é
um todo, ela é integral à vida. Então é impossível o crescimento espiritual e a vida de santidade sem a prática da mordomia. E por último, o texto nos fala da recompensa eterna. O texto não, a lição nos fala, desculpa. A fidelidade nos proporcionará uma recompensa eterna. Irmãos, Deus já te chamou. Você sabe o que fazer. Eu sei que às vezes na igreja que você está difícil, eu sei. Ore. Ore, irmãos. Fala, Deus, resolve esse negócio aí, mas eu vou servir. Ora. Se for o líder o problema, ora. Fala, Deus, leva esse cara embora em nome de Jesus, está atrapalhando aqui. Se for você também, fala, Deus, me muda em nome de Jesus. Se for alguém do louvor, fala, manda embora. Deus, dá um jeito aí, mas não tem como. Agora, muitas vezes o problema está em nós. Então, sirva onde você está, aí na sua igreja. Sirva. Não escolha o lugar para servir. Sirva em qualquer lugar. Não escolha o lugar para servir, sirva em qualquer lugar e você será tremendamente usado por Deus. Que Deus assim nos abençoe e que você possa ser um mordomo, sabendo que você tem tudo, não é dono de nada, mas tem tudo. Imagina nós termos acesso a tudo que Deus tem. Que coisa maravilhosa. Vamos orar ao Senhor, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser esses mordomos fiéis, que multiplicam os dons, os talentos, que multiplicam tudo que o Senhor nos entrega. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor nos amou e continua nos amando. E obrigado, Senhor, porque além de tudo isso, o Senhor nos deu dons e talentos. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos reconhecer isso a cada dia. E que nós possamos ser tremendamente usados pelo Senhor. Que nós possamos ser esses servos fiéis, ó Deus, que multiplicaram de 5 para 10 ou de 1 para 2, Pai. Não tem problema. Nós vemos tantas pessoas com capacidade, muito melhores que nós, mas o Senhor fala que usa as coisas loucas desse mundo, ó Deus, para envergonhar as sábias. Então que o Senhor nos use, Pai. Que o Senhor nos use para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.